Buenas noches, estimados amigos. Una vez más estamos acá en programa de disenso sobre filosofía y metapolítica. Hoy tenemos un invitado extranjero, bueno, que son extranjeros, es de Brasil, de modo tal que tan extranjero no es porque forma parte de nuestra ecúmene cultural, al menos en el caso de Sudamérica. Es un muy buen profesor, es un filósofo brasileño, Nilo Reis. Gracias, Nilo, por estar acá con nosotros. Muito obrigado. Obrigado. Nosotros acá, Nilo Reis ha sido invitado al Congreso Internacional de Geopolítica y Metapolítica que se realiza el 23 y 24 de noviembre en la CGT, la Confederación General del Trabajo. Y quise aprovechar la ocasión para que Nilo nos exponga brevemente su conferencia magistral para que la gente que no vaya a este congreso pueda también acceder a las tesis de Nilo Reis. Nilo va a hablar en portugués, fala de bragar, es decir, lentamente, cosa que todo el mundo entienda. Ustedes saben que el más grande sociólogo brasileño, por lo menos en mi criterio, que fue Gilberto Freire, decía lo siguiente: nosotros los brasileños somos tan hispanos como ustedes los hispanoamericanos, porque en realidad somos doblemente hispanos. Somos hispanos por Portugal y somos hispanos también por España. Y el hombre hispano puede hablar, decía él, 4 lenguas, o por lo menos entender. Dice así, puede hablar, bueno, después se arrepintió y dijo, por lo menos entender. El hombre hispano entiende o puede hablar castellano, entiende o puede hablar portugués sin mucho esfuerzo, entiende y puede hablar catalán y entiende o puede hablar gallego. Entonces, Gilberto Freire, por eso yo me animo en esta ocasión, siguiendo el consejo de invitar a Nilo Reis para que nos exponga la tesis, una tesis muy interesante que es sobre el hombre brasileño en este siglo XXI, en la entrada de este siglo XXI, cuáles son las tensiones, cuál es lo profundo, el dato antropológico que él recoge. Nilo, te cedo la palabra. Bom dia, Alberto. Gracias. Gostaria de agradecer o convite para participar do segundo encontro de geopolítica e metapolítica. É com muito prazer que venho à Argentina, este belo país, cor-irmão do Brasil, e que, de algum modo, os nossos desafios são similares. Claro que sim. E, de algum modo, imagino que a América do Sul precisa de um movimento solidário e aglutinador para enfrentar os desafios que o novo século apresenta. E, ao mesmo tempo, vejo Brasil, Argentina, Chile e Uruguai como, digamos assim, condutores desse processo, não por serem melhores, mas por estarem um pouco mais organizados nesse movimento de resistência para a formação de um homem, um ser humano melhor do que nós estamos. O que me traz aqui tem em grande parte uma contribuição de vossa pessoa, porque nós brasileiros enfrentamos um inimigo inconsciente, que é um problema que nós temos com a nossa cultura, no sentido de não saber diferenciar com nitidez
o público e o privado. Ah, muito interessante. E qualquer desafio para este século, ele precisa colocar de maneira clara que é preciso romper. Tá? Nós vivemos em um Estado que é um Estado de direito e democrático. E num Estado de direito democrático, ninguém está acima da lei ou pode se considerar acima da lei. Mas, no entanto, no Brasil, as leis estão, digamos, mais fortemente, elas são mais fortemente aplicadas às pessoas depossuídas de capital econômico, simbólico. Então, e esse problema que o Brasil enfrenta é um problema que já foi identificado por Gilberto Freire, inclusive. É um problema que a literatura, e nesse sentido a literatura nos ajuda muito a compreender como nós construímos uma cultura onde nós confundimos o público e o privado. Tá? A noção de Estado implica em um território, um governo que seja capaz de garantir serviços como educação, saúde, proteção aos seus cidadãos e uma série de outras coisas. Claro. Mas esse Estado, ele precisa também deixar claro que a maneira de tratar as pessoas tem de ser imparcial. O princípio da impessoalidade. Exato. O princípio da impessoalidade. Esse princípio da impessoalidade... Por eso siempre se habla del Estado como una instancia neutra, Isto. más allá de las luchas partidarias. E no momento que todos somos neutros, de fato somos iguais. Claro. Então, é a impessoalidade que gera a igualdade. E o que é que nós identificamos no Brasil que pode ser considerado um problema? Uhum. É a ideia, né, que impede, digamos assim, que o Estado se torne racional para efetivar, de fato, a impessoalidade. Claro. O brasileiro, ele costuma saudar as pessoas de um jeito muito típico. As correspondências oficiais são reveladoras. Qualquer documento oficial, ele começa saudando cordialmente ou cumprimentando cordialmente. Saludando cordialmente ou cumprimentando cordialmente. ¿Sí? Esse cordialmente é cordial, que viene de coração. De coração. Exato. Ahí va la tesis, ahí se funda esta tesis tuya. Isto. Por quê? E esse ponto, e aí cabe um mérito a um grande intelectual brasileiro, que é o Sérgio Buarque de Holanda. Ah, claro. O pai do Chico Buarque, né? Ele escreveu um livro chamado Raízes do Brasil, claro, onde ele tem um capítulo que ele fala do cordial brasileiro, onde ele trata do mito do cordial brasileiro. Sí, es un libro que está traducido acá, se editó muchos años. Esse livro precisa ser, digamos assim, relido como uma maneira de louvar o próprio pensamento do Sérgio Buarque, como uma maneira dos brasileiros tomarem consciência desse mito que perpassa nas nossas ações, que nós dificilmente percebemos o mal que está por trás dele. E por que eu digo isso? Porque o Sérgio Buarque, quando ele diz do cordial brasileiro, embora a cordialidade seja uma coisa bonita, afetuosa, alegre, tá? Esse é um lado positivo do cordial. Claro. Mas o cordial também é rancoroso, é negativo. Então, do mesmo modo que eu posso, como um operador
do serviço público ser cordial no sentido de que possa te ajudar nos enfrentamentos das coisas públicas, nós também podemos usar esse cordial como um modo de criar óbices, impedimentos para que você tenha acesso a direitos como cidadão. Cordialmente podemos criar obstáculos. Isso. Então você cria dificuldades para que o seu desafeto. Então, tal ideia irá muito na linha de que a política ela tem uma espécie de modo de lidar com o outro, que seria se ele é meu afeto, se ele é meu desafeto. Exato. Então isso, de algum modo, prejudica e impede que o princípio da impessoalidade se torne um princípio organizador da vida pública. E ahí sí. Y bueno, eso, vos has trabajado, me has explicado a mí, no es que yo sepa tanto, le digo, si yo aprendo porque me subo a las espaldas de otro, en este caso me subo a los hombros de Nilo Reis. Me has hablado de un término muy brasileño para explicar esta relación de cordialidad, esa cordialidad que puede transformarse en cordialidad negativa también. Cordialmente te obstaculizo hacer tal cosa, como pues, sucede con los empleados públicos, el ejemplo que pusiste. El término ese, ¿cuál es el término que usan ustedes en Brasil? Justinho, ¿cómo es? Nós chamamos de jeitinho brasileiro. Jeitinho, tendrían que los técnicos del canal escribirlo abajo. Jeitinho brasileiro. Que viene a ser una especie de cordialidad de ser, el jeitinho, ¿no? Sim. A ver, ¿podés explicarnos esto? Nós temos um antropólogo, entre os muitos, o Roberto da Mata, que serve como um referencial para pensar o jeitinho brasileiro. Ele chega a dizer, em algum dos seus livros, que, basicamente, nos países onde a lei funciona, nós temos o que é permitido e o que não é permitido. Então, nós temos pode, não pode. No Brasil, há o jeitinho, ou seja, há um modo de lidar. Que se vincula lo que se puede con lo que no se puede. Então, ainda que aquilo seja impedido por lei, você, através de uma rede de amigos cordialmente ligados, você terá acesso a este benefício ou aquilo que não poderia ser um benefício. Do mesmo modo, dado esse jeitinho, pode também ser usado para prejudicar alguém. O Roberto da Mata, ele cria um exemplo espetacular que talvez sirva para esclarecer. Eu não sei, aqui talvez vocês tenham o agente de carga, que é o operário que trabalha... Sim. No Brasil nós temos uma profissão chamada despachante. Despachante. Quando nós compramos um carro, um coche, nós precisamos legalizar o carro. E o despachante está... Despachante é aquela figura, aquela pessoa... Como se fosse um gestor acá na Argentina. Um gestor, el que hace... Sim, mas o despachante ele não é um funcionário público. O despachante... Não, é privado. Sim, é um privado que ele sabe como conseguir as licenças para que... Para regularizar a situação e o auto passe a sua... E sem que você precise passar por todos... Então ele usa o jeitinho. O jeitinho, ele sabe, você paga, é uma profissão regularizada, você paga a alguém que ele é capaz de... a palavra que nós usamos no Brasil, mas que devido ao falso cognato, aqui nós chamamos desembaraçar. Desembaraçar-se. Ele me desembaraçou, me sacou o problema de cima. Quando você fala embaraço, você fala em gravidez, mas no Brasil a palavra embaraço é quando nós temos alguma situação que não há
como você enfrentar, porque ela causa vários óbices. Então, o agente, o despachante é aquele sujeito que sabe os meios e a quem procurar para regularizar algo que deveria ser feito por qualquer um, numa repartição pública, de modo tranquilo. Então, o jeitinho brasileiro, na verdade, se tornou um jeito de ser. Claro. Um jeito de ser. E esse jeito, ele confunde o público com o privado, porque do mesmo modo que você é capaz de não estabelecer as diferenças, você simplesmente pega o material do trabalho, leva para casa para fins particulares. Você, como professor, que é o meu caso, e você pega a folha de papel que é para usar na universidade e leva para casa para fazer o trabalho do filho. Perfeito, perfeito, você entende? E não sente, e não há um mal-estar. A grande questão é que não há um mal-estar em fazer isso. E as pessoas sentem como... se alguém tenta denunciar isso, se alguém tenta conscientizar, essa pessoa ela é mostrada como alguém que está de forma torta na linha daquilo do que seria uma vida republicana. Claro. E o Sérgio Buarque colocou isso muito bem, o Roberto da Mata coloca essa situação muito bem, então... Bueno, me parece interesante el tema de tu tesis, ¿no? Yo te agradezco mucho. Te quería hacer una observación. Nosotros acá, no sé si tendrá que ver, pero a la gente de mi generación, en lunfardo, que es el idioma que hablamos en Buenos Aires, algunos de los porteños, que es con palabras lunfardas, el argot, que calculo que no sé cómo se diría en Brasil cuando hablan un portugués que lo hablan nada más que gente de una ciudad, ¿no? Acá se dice lunfardo, el lunfardo que se usa mucho en las letras de tango y demás. Hay una palabra que se dice jeite. Ahora que dijiste jeitinho, jeite, para nosotros un jeite es un negocio que no es un negocio completamente. Un jeite es un trabajo ventajoso donde uno no tiene mucha responsabilidad, gana algo de dinero y un jeite es no llega a ser un curro, que es otra palabra en lunfardo, que ya ahí sí, porque ahí interviene la mala fe. No, un jeite es un trabajo redituable, sin mucho esfuerzo, que no perjudica a nadie en general y que saca ventajas. Es como un gestor de automóviles. En realidad no es un trabajo grande, es un jeite, es un trabajo que permite regularizar cierta situación. Así que vos fíjate hasta qué similitud hay entre este jeitinho brasileño y el jeite. Eu só chamaria atenção. Não sei de onde vendrá. Eu só chamaria atenção, Roberto, porque o jeitinho, de algum modo, ele prejudica o outro. Claro. Ele prejudica porque... Se nós pensarmos utiliza um atajo, utiliza uma tarjeta. Porque em alguns momentos pode ser uma coisa que não gera um prejuízo evidente para muitas pessoas, mas, por exemplo, no sistema de saúde, onde a receita já é pequena, sim. Então você tem ali uma série de procedimentos que precisam ser feitos e que precisa de uma organização, de uma fila de marcações, horário, tal. Sim. Então, o jeitinho é aquele sujeito que conhece, faz no minuto. Em lugar de fazer toda a cola, aí enquanto o outro cidadão tem que aguardar 5 ou 6 meses. Então, efectivamente que não é nada democrático. Não. Perjudica. Bueno, te tengo que agradecer la presencia tuya acá en Disenso, que me honra. Recuerdo que vos me invitaste allá a la Universidad de Feria de Santana, hicimos un seminario de 2 clases muy lindo, siempre lo recuerdo, la generosidad y la hospitalidad tuya. Espero poder retribuirla estos días que te quedas por acá. Y bueno, invito a los oyentes de Disenso que vayan mañana y pasado a
al Congreso de Geopolítica y Metapolítica, donde va a exponer el profesor Nilo Reis de la Universidad de Feria de Santana de Brasil. Bueno, gracias y buenas noches. Gracias, Nilo, muchas gracias. Agradecido.